Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Nós estamos na série de devocionais em que a gente tem construído um retrato prático da humildade, um retrato da humildade em ação. E a gente tem partido do discurso de Jesus, em que ele inicia esse discurso, o Sermão do Monte, apresentando as bem-aventuranças ou as bênçãos contraculturais, como a gente tem aprendido a chamar por aqui, A gente já viu que bem-aventurados são os pobres de espírito, bem-aventurados são os que choram pelo seu pecado, bem-aventurados são os mansos. E hoje nós vamos ver que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Vamos lá, gente, estamos em Mateus, então, capítulo 5, versículos de 3 a 12. Deve estar falando assim, poxa, a Naná tá lendo toda semana e ela ainda vai abrir. É que às vezes dá nervoso, de falar de cor aqui. E eu estou no processo. Eu confesso para vocês que semanalmente elas estão se somando. Eu não sei todas as bem-aventuranças de cor ainda. Mas eu acredito que até o final desse nosso estudo eu vou saber. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Eu confesso que eu me confundo um pouco na continuação dele, sabe? Mas tudo bem, vamos lá. Mateus 5, de 3 a 12, diz o seguinte: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados, ou pois eles serão fartos. As palavras usadas aqui para fome, para sede, elas são palavras muito fortes, da mesma forma que Jesus usou palavras no original, Jesus usou palavras fortes para descrever a sensação da pobreza de espírito e também da sensação do chorar pelo pecado. Era o choro que é chorado. É o choro que é chorado diante da morte de alguém, indicando realmente uma tristeza profunda. E agora aqui, para falar de fome, de sede, são palavras muito fortes, de novo, indicando um desejo irresistível, um desejo forte, alguma coisa que você quer muito, nesse caso, a justiça. Felizes são, então, aqueles que têm uma fome louca e uma sede insaciável por justiça. Agora, que justiça seria essa? Segundo o autor aqui, o Jerry Bridges, a justiça denota o estado de estar certo. É isso que ele diz no livro, Biblicamente, a justiça significa estar em perfeita harmonia com a lei de Deus, em todos os sentidos. Na mente, nas palavras, nos atos e até mesmo nas motivações. A justiça que a gente deve ter fome e sede, então, talvez você já comece a falar, puxa, sempre entendi isso errado. Eu achei que era assim, aquela fome e sede de ver o mundo um lugar melhor, de não sofrer mais no trabalho. Não, mas a fome e sede de justiça, a justiça da qual a gente tem que ter fome e sede aqui, é de viver em perfeita harmonia com a lei de Deus. Isso é andar em justiça. Andar em justiça é andar em harmonia com a lei de Deus. Talvez você pense assim, não, tudo bem, eu entendi, mas assim, eu já sei que eu não vou alcançar isso com perfeição nessa terra. Então, qual que é o ponto de eu perseguir esse andar em perfeita harmonia com a lei de Deus? Eu já sei que é impossível viver assim. Paulo fala, inclusive, que não tem nenhum justo sequer. Então, por que eu devo perseguir isso? Se de alguma forma isso passa pela sua cabeça, o próprio Bridges vai responder no livro de uma forma muito interessante. Veja o que ele diz. Ele diz que a primeira coisa que a gente precisa entender é que a justiça que Deus exige é a perfeita obediência à lei de Deus. É isso mesmo. Então,
na sua pressuposição inicial, você não está errado, você está errado na conclusão, né? Mas é isso mesmo, ninguém está à altura da lei, porque ninguém é capaz de obedecê-la perfeitamente. E andar na justiça de Deus significa andar perfeitamente nessa lei. Só Jesus estava totalmente à altura da lei. Nós todos somos fora da lei, certo? Jesus era perfeitamente obediente à lei de Deus. E a gente vê isso exposto para nós em vários lugares da Bíblia. O quanto Jesus cumpriu perfeitamente, o quanto ele obedeceu perfeitamente. Ele era totalmente sem pecado, totalmente justo. E porque nós estamos unidos a Cristo, se estamos unidos a Cristo, certo? Por meio da salvação, nós somos considerados tão justos como ele. E a segunda coisa que a gente precisa, então, equacionar é o fato de que ninguém é, então, capaz de viver uma vida perfeitamente justa. Então, a gente precisa entender o que acontece com o nosso pecado. O que acontece com o nosso pecado? Será que Deus, assim, releva? Ele varre para debaixo do tapete? Como é que a gente equaciona o fato de que Deus, ele é totalmente justo, então ele exige uma obediência perfeita? E como é que a gente equaciona isso com o fato de que a gente fracassa nisso? A gente fracassa em obedecer perfeitamente à lei de Deus. Nessa situação, a gente precisa se lembrar, talvez você não se lembre, ou talvez você não estava aqui na época, mas há 3 anos atrás, em plena pandemia, nós estudamos o atributo da justiça de Deus. Se você for lá para a série, depois você pode procurar, tá tudo aqui, em qualquer lugar que você estiver assistindo ou ouvindo essa devocional. Você tem acesso a uma série de devocional chamada Deus Incomparável, em que a gente estudou os atributos de Deus, e nessa série, um dos atributos que a gente estudou foi a justiça. E nessa série a gente viu que, como ele é justo, ele não pode deixar os nossos pecados sem castigo. É incoerente com a natureza divina, certo? Deixar os nossos pecados sem castigo, porque ele é justo, ele não pode tolerar isso. Não dá para varrer debaixo do tapete, não dá para falar assim, quer saber? Esquece. Não. A justiça de Deus, ela exigiu um pagamento justo pelos nossos pecados. A questão é que Jesus cuidou disso quando ele morreu na cruz por nós, certo? Ali, ele suportou o castigo que era nosso. Ali na cruz, toda a ira de Deus pelo nosso pecado, pelo pecado dos homens, foi derramado em um único cordeiro, no sacrifício perfeito de Jesus. E aí abre comigo a Bíblia, lá em Isaías 53, para a gente lembrar disso, porque esse trecho de Isaías 53 é um que o Bridges coloca no livro e que realmente ilustra muito bem, que coloca muito bem isso. Isaías 53, versículos 5 e 6, diz o seguinte: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa da nossa iniquidade. Me perdi. Aqui. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Como o Bridges coloca no livro, e se você é da Igreja Batista Maranata, você provavelmente escuta isso dominicalmente, ele viveu a vida que nós não podíamos viver e morreu a morte que nós merecíamos morrer. Isso é o que o nosso Salvador fez por nós, para saciar ou para ser coerente, né, com a justiça de Deus. Por causa disso, porque ele viveu a vida que a gente não podia viver e morreu a morte que a gente merecia morrer. Todos nós que confiamos em Jesus como Salvador são declarados justos, são justificados, são vistos e tratados por Deus como perfeitamente justos, porque tem uma capa do sangue de Jesus sobre nós, de tal forma que Deus nos enxerga dessa forma agora. E a justificação, então, ela é um ato, não nosso, mas um ato de Deus ao nos declarar justos por meio do sangue de Jesus. Não é um processo. Não é um processo de justificação. O que é um processo é a santificação. A justificação, ela é um ato. Nós somos declarados justos. Essa é a nossa posição diante de Deus.
E aí o pobre de espírito, lembra do pobre de espírito? Ele vai voltar toda semana. Eu já tinha falado isso para vocês. O pobre de espírito, à medida que ele vai entendendo cada vez mais isso tudo, ele também vai percebendo o tamanho do abismo que existia entre ele e Deus, por conta de quem Deus é e por conta da sua pecaminosidade. Por isso, ele se conscientiza cada vez mais da sua pecaminosidade. E por causa disso, olha lá, o pobre de espírito tem cada vez mais fome e sede dessa justiça que ele conquistou em Cristo. E essa fome e sede de justiça, ela se manifesta num coração que, convencido do seu pecado, a ponto de chorar por ele, busca essa justiça por meio do perdão que sabe que recebe quando confessa os seus pecados. E essa deve ser, então, a nossa atitude diária. A atitude diária de alguém que tem fome e sede de justiça vai ser de todos os dias querer estar alinhado no sentido de vai pecar, vai reconhecer, vai pedir perdão, consciente do quanto ainda está longe do ideal, o quanto precisa desse perdão. Essa é a ideia. Nós precisamos do evangelho todos os dias. Essa é uma bandeira do Jerry Bridges que se tornou a do Filipenses 4:8 também. Não é pra gente pensar, bom, peguei a dose do mês do evangelho, agora daqui 30 dias eu me reabasteço. Nós precisamos do evangelho todos os dias. A gente precisa se reabastecer dessas verdades todos os dias. Fome e sede, desejo insaciável de sermos justos. E a gente precisa se lembrar aqui de que a gente precisa, como eu vou repetir mais do mesmo aqui para ficar claro, né? A gente precisa se lembrar que a gente precisa do evangelho todos os dias e que, como a gente já falou em tantas outras ocasiões aqui, o evangelho, ele não é só a nossa entrada no reino, mas o evangelho é também a nossa forma de viver no reino. A nossa forma de viver no reino é reconhecendo quem Deus é, quem nós somos, o que Cristo fez por nós, entender a nossa posição de justos e correr para Ele, correr para o perdão dos nossos pecados toda vez que nós entendermos que falhamos. E o pobre de espírito, o humilde, vai cada vez mais entender o quanto falha. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A gente entende, então, a questão da nossa posição de justo, certo? E do quanto a gente busca isso por meio do arrependimento e confissão. Essa fome vem por meio do arrependimento e confissão. E agora existe uma outra justiça que a gente precisa ter fome e sede, que os teólogos vão chamar, na verdade, eu até não falei no começo, mas essa questão da posição de justo, a teologia chama de justiça posicional. E agora tem um outro tipo que é a justiça experiencial. Essa é uma que a gente tem que buscar no nosso viver diário. Essa é uma que deve também transformar a nossa prática. E a gente entende a questão do quanto a gente precisa buscar isso no nosso viver diário com um trecho bem conhecido que é 2 Coríntios 5:7. 2 Coríntios 5:7 fala que se alguém está em Cristo é nova criatura. Lembram desse trecho? É um versículo bastante conhecido. E essa questão, se alguém está em Cristo, isso reflete a posição de justo que a gente conquista. A gente acabou de ver isso. Se alguém está em Cristo, ela é nova criatura. E essa nova criatura, ela busca se revestir da justiça, no sentido de transformar a sua vida, no sentido de transformar os seus comportamentos e atitudes. E isso vem motivado por uma mudança de coração. Aí veja lá, também no Antigo Testamento, em Ezequiel capítulo 36, versículos 26 e 27. Ezequiel 36, 26 e 27 é um bom texto para mostrar para a gente essa mudança no nosso coração. 26 e 27 diz: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Quando a gente ganha um novo coração e a gente tem o Espírito Santo em nós, isso nos capacita a buscar a justiça na nossa vida diária. E a gente tem que buscar essa transformação, dia após dia. E sabe como isso se parece? O pessoal acha que a gente sempre vem
com alguma coisa assim que a gente nunca ouviu, né? Mas como que a gente busca a justiça dia após dia? Como que a gente entende que essa mudança, esse novo coração nos capacita a agir de forma diferente e a buscar essa justiça experiencial? Isso tem a ver com obediência. Isso tem a ver com obediência aos mandamentos da Bíblia, à medida que o Espírito Santo vai trazendo esses mandamentos para nossa atenção. O Espírito Santo vai trabalhando em nós de formas diferentes, em momentos diferentes. E aquele que tem fome e sede de justiça é sensível, é porque é manso, é sensível e responsivo à palavra e vai aceitando esse ser moldado pela palavra de Deus. A fome e a sede de justiça, então, nesse sentido, vem manifestada num coração que está sempre em transformação, sempre querendo crescer, sempre crescendo. O crescimento espiritual, gente, também a gente precisa ter a noção exata ou uma noção mais precisa do que ele é, para que a gente não glamorize isso e por conta disso se afogue numa culpa das coisas não acontecerem no ritmo que talvez a gente imagine que essa expressão possa carregar de significado. O crescimento espiritual, às vezes, ele é lento, ele é quase imperceptível, muitas vezes. Mas a pessoa que tem fome e sede de justiça e que está desenvolvendo o fruto do Espírito, ela está crescendo. Só lembra do fruto. O fruto a gente não planta no dia seguinte, no dia seguinte pode comer, né? É todo um processo, mas está lá. Crescimento, às vezes a gente nem sabe o que a loucura que está acontecendo embaixo da terra depois que a gente planta uma semente, mas ela tá lá. Tá lá. Tá lá. E normalmente, pode reparar, no que diz respeito ao nosso crescimento, ele escolhe uma ou duas áreas para trabalhar mais de perto na nossa vida. Não sei em relação a vocês, mas para mim, tenho por muito certo que Deus escolheu 2023, foi assim, escolhido esse ano, para ser trabalhada a questão de disciplina na minha vida. Disciplina, consistência, persistência, tudo aquilo que é, assim, difícil conquistar, que eu não vou conquistar por conta própria, tudo aquilo que eu prefiro fazer o oposto só porque aquilo que é o que eu preciso fazer mesmo é muito difícil, sabe? Deus me cercou de convicção sobre a importância de tratar isso esse ano. Se você me acompanha já há algum tempo, pelo menos desde o final do ano passado pra cá, você sabe que eu gosto, chega no final do ano e fico toda reflexiva, quero trazer uma palavra, penso numa palavra que eu gostaria que direcionasse o meu ano e tal, e eu gosto desse exercício, eu vou continuar fazendo, mas é muito interessante quando o ano começa, que a minha palavra normalmente, assim, Deus tinha outra. Deus tinha outra. O ano passado nem tanto, mas esse ano ele tinha outra. Na verdade, acho que ele tinha uma mais ampla, porque o ano passado eu coloquei saúde, e na verdade, quando eu comecei a entender as mudanças que eu precisava fazer em relação à minha saúde, Deus foi mostrando que o problema era mais embaixo, que o problema na verdade tinha a ver com disciplina, tinha a ver com consistência, tinha a ver com persistência, tinha que ver com a questão de assim, você só vive na sua zona de conforto, entendeu? E 2023 tem sido um ano em que a zona de conforto ela é algo muito abstrato na minha vida, né? E ele tá trabalhando, disciplina, consistência, persistência, faz o que é difícil, faz o que você não tá com vontade, porque é isso que vai te levar pro crescimento, é isso que vai te levar pra frente, né? Enfim, então, isso é o que eu percebo que ele tem trabalhado em mim agora, no sentido de caminhar em direção a uma vida justa, uma vida reta, em harmonia com a palavra de Deus. Você talvez tenha os seus desafios aí também. Agora, como que isso acontece, né? Talvez você se pergunte, como que a gente fica sabendo exatamente o que é para ser trabalhado? Eu disse agora há pouco, né, que Deus tem usado muito esse ano para me trazer convicção acerca do meu pecado, nesse sentido. E assim, como que a gente fica sabendo? Deus usa várias formas, Deus usa várias circunstâncias, mas, de novo, normalmente elas vêm acompanhadas de uma exposição constante à palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos convence do nosso pecado. É a palavra de Deus que nos ensina, repreende, corrige, instrui no que mesmo? 2 Timóteo 3,16. A palavra de Deus é útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. Na justiça. Não vai ter crescimento em justiça sem o consumo regular daquilo que ele usa para isso. E ele usa a Bíblia.
Então a gente vai sendo convencido do nosso pecado e daquilo que a gente precisa mudar e o Espírito Santo vai operar em nós com as nossas Bíblias abertas. Ele vai tratando, ele vai trabalhando e pode perceber à medida que você cresce, você vai vendo uma coisa que não é única e exclusivamente sua. Você tapa um buraco, você nota que tem goteira no outro canto, você acode aquela goteira, você acha um outro vazamento e você vai se tornando então consciente de novas necessidades de ajuste ou de transformação, pra gente falar o termo bíblico, né? À medida que os outros vão sendo resolvidos ou que a gente vai não resolvido por completo, porque nessa vida a gente sabe, né? Mas à medida que Deus vai trabalhando isso na gente. E é assim que ele trabalha mesmo, 1 ou 2 por vez. Porque se ele fosse trabalhar com demolição, gente, ninguém aguentaria. Então é assim mesmo, é um pouquinho por vez. Uma hora a gente olha e fala assim, puxa, eu tinha um problema muito grande com paciência, eu tenho visto Deus trabalhando paciência na minha vida, e eu acho que, puxa, Deus operou. Você conversa com pessoas que falam, puxa, 10 anos atrás eu reagiria de forma totalmente diferente. Agora, a pessoa não alcançou a perfeição, agora ela tá lá no perrengue porque ela precisa trabalhar consistência, porque ela precisa trabalhar domínio próprio, e assim vai. Fome e sede de querer sempre crescer, de se expor à palavra e ir enxergando a próxima coisa que vai ser trabalhada, o próximo pecado que vai aparecer. Não pense que vai ser diferente na sua vida espiritual. O ponto que você chegar e falar assim, não, agora acho que tô tranquilo. Você voltou 5 casas. A partir do momento que você achar que não tem nada mais para ser trabalhado na sua vida. Né? E aí, se isso te desanima por um lado, é uma questão de perspectiva errada. Porque o Bridges, ele vai terminando o capítulo, ele cita uma frase que eu acho que tinha no mecânico dele. Eu achei a frase formidável, que era a seguinte: a perfeição é inalcançável, mas se nós buscarmos, a gente alcança a excelência. Eu achei muito bom, porque é isso mesmo. A perfeita justiça a gente não vai atingir aqui. Mas se nós temos fome e sede dela, e se a gente buscar a justiça de forma diligente, com exposição constante à palavra, sendo mansos e responsivos à sua palavra, com o tempo, nós vamos nos tornando, passo a passo, dia a dia, a pessoa que Deus quer que a gente seja. E lembre-se só de uma última coisa, nós dependemos totalmente do Espírito Santo para isso. E ao mesmo tempo, nós nos esforçamos diligentemente para isso. Precisa ser humilde. Precisa ser humilde para reconhecer que precisa ser declarado justo, porque a gente não atinge a justiça nos nossos próprios esforços. E precisa ser humilde também para aceitar a nossa completa dependência dele, para fazer qualquer coisa justa, qualquer coisa boa. Não vai ser obra nossa, vai ser sempre obra dele agindo em nós. Então que ele nos ajude nessa busca pela humildade prática, pela humildade real em ação, né? A gente já tem visto muito sobre isso. O que já teve até agora? Alguém que se reconhece pobre de espírito, que pranteia pelo pecado, de tanto que se aflige diante da sua pecaminosidade. Alguém que é manso para com Deus, que então é responsivo à sua palavra, submisso à sua providência. Também é manso para com os outros, suportando, perdoando, pagando mal com bem. E essa pessoa também é alguém com fome, com desejo real e intenso de justiça. Qual justiça? A justiça que a gente já recebeu em Cristo. E isso nos torna gratos, certo? Gratos. Diante do pecado, a gente corre para o perdão e para a justificação que a gente recebeu. E alguém também que deseja viver em justiça. Em obediência. Se esforçando para isso e dependendo totalmente do Espírito Santo para isso. Amém? Olha, a nossa definição de humildade está crescendo, hein? Nossa definição de humildade está crescendo. Eu estou ansiosa pelo último dia em que esperançosamente a gente vai traçar uma definição de humildade aí de 5 minutos, entendendo as bem-aventuranças e mais do que isso, né? Pedindo a Deus que nos ajude a transparecer e a refletir essa humildade que é a humildade bíblica. Para quem estava perguntando a citação do livro, esse livro é esse aqui, tá bom?
A nossa série toda, na verdade, está baseada nesse livro aqui, As Bem-aventuranças, uma descrição da humildade em ação. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!